Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 1, capítulo 4, exercício número 90. Vamos ao enunciado. Com que velocidade inicial o jogador de basquetebol da figura 450 deve arremessar a bola com um ângulo θ0 igual a 55 graus acima da horizontal para converter o lance livre? As distâncias horizontais são D1 igual a 1 pé e D2 igual a 14 pés. E as alturas são H1 igual a 7 pés e H2 igual a 10 pés. Bom, o objetivo, então, aí do exercício é determinar a velocidade inicial que o jogador arremessa a bola para que converta aqui o lance livre, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é colocar o referencial aí, tá? Do movimento. Vou colocar o referencial exatamente aqui na bola. Então, vamos ter aí na horizontal vai ser o referencial para o eixo X. Então, aqui vai ser o referencial do eixo X. E na vertical, temos aí o eixo Y. Tá? Tendo representado aí o referencial, vamos representar agora aí o vetor velocidade inicial, que é o vetor tangente aqui à curva, né? Que sai aqui do lançamento e tem essa direção aí de inclinação θ0 com aí a horizontal. Essa é a velocidade v0 que queremos encontrar. Decompondo essa velocidade, a gente vai ter aqui, ó, uma componente paralela a x, que vai ser essa componente aqui, que a gente vai ter v0 vezes aí o cosseno do ângulo, ó, tá junto com o ângulo essa componente, então é o cosseno aí de θ0. E vamos ter a decomposição aí numa componente que vai estar na vertical. Então aqui a gente vai ter aí uma componente, essa componente vai ser v0, aqui está sem o ângulo, ó. Então é vezes o seno de θ0, que é essa medida oposta ao ângulo. Oposta ao ângulo é o seno do ângulo, tá? Então, a gente tem duas componentes aí para a velocidade. Então, temos dois movimentos. O movimento que está ocorrendo em x, o movimento que está ocorrendo em y. E já sabemos aí essas componentes aí da velocidade inicial. Bom, e para a dedução aí da velocidade v0, de forma genérica, eu vou pegar essa medida aqui na horizontal do movimento, ó, que parte ali do referencial, onde está a bola, né, partindo, até aqui esse ponto, que é onde a bola faz o movimento horizontal. Essa medida aí de forma genérica é uma medida x, tá? E pegando aqui a medida vertical, o movimento aqui, ó, a gente tem em relação ao referencial, né? Que é aqui da onde parte o zero, até ali onde vai ser convertido o lance livre. A gente tem que essa medida aqui é uma medida y, que depois a gente vai poder calcular essa medida x como sendo a medida d2 total, né? Menos a medida d1 aqui, que era a posição inicial. E essa medida y, depois para fazer os cálculos, a gente vai fazer que era a altura H2, que é onde a bola fez aí o acerto do lance livre,
e onde foi arremessado, que era a altura H1, aí que é a altura da mão do jogador. Então, depois a gente utiliza essa diferença para calcular, mas vamos usar as variáveis x e y para fazer o desenvolvimento. Bom, agora equacionando o movimento aí, que ocorre em duas dimensões, uma na direção x e uma na direção y, vamos começar aí analisando pela direção x. Então, na direção x, o movimento que ocorre é o movimento retilíneo uniforme, tá? Conhecido aí como MRU, ou seja, onde temos que a velocidade que se move é constante, tá? Que é a velocidade Vx. Nesse caso, a gente tem aí que Vx, essa velocidade constante, é Vx0, tá? Que é a velocidade inicial ali, que a gente viu que a componente é V0 vezes o cosseno de θ0, tá? A velocidade é constante, a gente vai ter uma equação para a posição, que vai ser x igual a x0, né, mais v0x vezes o tempo, tá? Essa é a equação aí da posição para quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme, tá? Que seria aí velocidade constante, a gente faz a integral aí, né, de dv de dx dt, que é igual a velocidade, a gente vai obter essa equação aqui. Aplicando as condições que a gente colocou, ó, posição x0 inicial é igual a zero, tá? E a posição final a gente adotou aí como sendo x. Então, vai ficar x igual, esse termo é zero, e v0x a gente achou a componente aí, é v0 vezes o cosseno de θ0, vezes o tempo. Então, temos uma equação 1 aí, tá? Que temos como incógnita o V0 e o tempo, tá? V0 é o que a gente quer encontrar, a velocidade inicial. A medida x, a gente viu lá que calcula D2 menos D1. E o θ0, ele nos deu aí, que é de 55 graus. Então, temos aí para a equação duas incógnitas. Eu vou isolar o tempo nessa equação e vou deixar ele em função de V0, tá? Porque é o que queremos calcular aí, tá? Que é a velocidade inicial. Então, isolando o tempo, a gente pode escrever que é a medida x dividido por V0 vezes o cosseno de θ0, tá? Então, essa aqui eu chamo de equação 1. E analisando aí o movimento na direção y, tá? A gente tem aí um movimento aí retilíneo, tá? Uniformemente variado, tá? Que é o MRUV. Ou seja, isso acontece quando a aceleração é constante. E nesse caso, a aceleração é menos a gravidade, tá? Por quê? Porque a gravidade, né, é um vetor aí, grandeza vetorial, né, aceleração, ela tá para baixo, contrário ao referencial adotado. Então, a gente tem aqui a condição que a aceleração é dada aí por menos a gravidade. E aí a gente vai ter como equações do movimento, equação da velocidade, né, que é integrar a aceleração, velocidade é igual a uma velocidade v0y inicial, aí fica menos vezes gt, tá? O menos aí porque é contrário ao referencial, tá? E temos a equação da posição, que seria y igual a y0, aí mais v0 y vezes t, que é a integral dessa equação, menos gt
t ao quadrado sobre 2, tá? Essas são as equações aí do movimento retilíneo uniformemente variado, e se a gente isolar o t nessa equação, substituir nessa equação, a gente tem mais uma equação que satisfaz aí esse movimento, tá? Que nesse caso a gente não vai precisar utilizar, a gente vai utilizar só essa equação aqui da posição e essa equação da posição, porque nos foi dado aí informações de posições, tá? Então, aplicando essa equação aqui, ó, da posição, a gente tem o quê? Fazendo a consideração do y0, a posição y0 está no referencial, que é 0, então esse termo é 0. Então, a gente vai poder escrever que y, a posição y, que a gente pode calcular, é dado por v0y, a componente ali inicial da velocidade é v0 vezes o seno de θ0, vezes o tempo, aí menos a gravidade, dividido por 2, vezes aí o tempo ao quadrado, tá? Essa é a equação da posição y, eu vou colocar como 2, tá? Então, eu tenho aí que a equação 2 também ficou aí em função de duas incógnitas, que é o v0 e o tempo. Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Eu já deixei o tempo isolado na equação 1. Então, substituindo aí 1 em 2, a gente vai ter que y é igual a v0 vezes o seno de θ0 vezes o tempo. O tempo é x dividido por v0 vezes o cosseno de θ0. Aí temos menos a gravidade sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, todo mundo fica ao quadrado ali. Então, x quadrado, aí temos v0 ao quadrado e temos aí o cosseno ao quadrado de θ0, tá? Aí, simplificando, aqui esse v0 vai cortar com esse v0. Nosso objetivo é achar o termo do v0, que está negativo aqui, eu vou passar para cá, para o outro lado positivo. Então, eu posso escrever gravidade vezes x quadrado, aí, dividido por 2 vezes o cosseno de θ0 ao quadrado, vezes v0 ao quadrado. Isso vai ficar igual a esse termo que está aqui, né? Que fica o x. Aí aqui, seno de θ0 dividido pelo cosseno de θ0, seno sobre cosseno é tangente. Então, tangente de θ0. Aí esse y que está aqui positivo passa para o outro lado negativo. Isolando nesse v0, esse v0 vai lá multiplicando, esse termo passa dividindo. Então, a gente pode escrever v0 ao quadrado, né, que vai multiplicar lá em cima. Do outro lado vai sobrar g vezes x quadrado, aí vai ficar dividido por 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ0, que multiplica essa diferença, que é o x tangente de θ0 menos y, tá? Temos que v0 é igual a raiz quadrada aí de gx quadrado dividido por 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ0, x vezes tangente de θ0 menos y. Aí aqui simplifica com a raiz o x, que está ao quadrado, e simplifica o quadrado, o cosseno de θ0, que está ao quadrado. Então, podemos escrever que v0 é dado por x dividido pelo cosseno de θ0, que multiplica a raiz da gravidade, aí dividido por 2 vezes x vezes tangente de θ0 menos y, tá? Essa equação é a equação aí definida em 4.25, tá? Para o movimento balístico. Então, aqui para o nosso caso,
a gente pode achar as medidas, né, que a gente definiu. O x, que é D2 menos D1, calculando, a gente tem a distância 2 é 14 pés, 14 pés menos D1, D1 é dado por 1 pé, 1 pé. Então temos que a medida x é dado por 13 pés. A medida y é H2 menos H1. O H2 é 10 pés e o H1 é 7 pés. Então temos que a medida y é igual a 3 pés, tá? E a gravidade, que é a medida constante, considerar aí 32 pés por segundo ao quadrado, tá? O θ0 é dado como 55 graus, então podemos calcular aí V0, ou seja, a velocidade inicial que o jogador de basquete vai arremessar a bola, como sendo x, que é 13 pés, dividido pelo cosseno de 55 graus, vezes a raiz quadrada da gravidade, que é 32 pés por segundo quadrado, dividido por 2 vezes x, que é 13 pés, aí vezes a tangente de θ0, que é 55 graus, menos a medida y, que é 3 pés, tá? Na análise aí dimensional, a gente tem aqui esse pé, aqui colocando o pé em evidência vai cortar com esse, aqui vai ficar segundo ao quadrado, que simplifica com a raiz, vai ficar 1 sobre segundo, fica aqui pé sobre segundo, que é a unidade de velocidade. Então, podemos calcular aí, primeiro ali dentro da raiz, fica 32 dividido por 2 vezes, aí 13 vezes a tangente de 55 menos 3. Temos aí 1,02, tira a raiz desse valor, multiplica por 13 e divide pelo cosseno de 55. A gente tem aí, tá? Foram dados 2 algarismos significativos em todos os valores, né? Então a gente deixa com 2 algarismos. Esse 2, então, a gente arredonda para 3, porque aqui é 97. Então a velocidade inicial é de 23 pés por segundo. É a velocidade que o jogador tem que arremessar a bola para que se converta o lance livre. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!